Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus. Hoje é um dia especial para mim, né? Vocês sabem dos meus santos de devoção, né? E hoje é o dia de um deles, né? Hoje é dia de Dom Oscar Romero, né? Alguns chamam de Oscar Romero Pastor, né? Porque ele foi o pastor de um povo, né? Eu digo que ele é o primeiro santo da igreja dos pobres da América Latina. Ô Terezinha, seja bem. Boa noite, paz e bem. Então hoje a gente vai fazer, hoje para mim é um dia especial, porque é o dia de Oscar Romero, né? E de manhã cedo eu estava conversando com a minha esposa, né? Porque eu não, não gosto de mudar, né? Eu não quero mudar a leitura por motivo nenhum. Mas eu olhei assim, será, de manhã cedo, né? Será que o evangelho de hoje vai ter alguma coisa para a gente trabalhar que possa envolver o Oscar Romero? Não sei. Aí quando eu fui ler o evangelho, eu descobri que tinha. É mole. Então, nós vamos poder fazer algum encaixe, alguma coisa dos dois, né? Então, é só a gente esperar um pouquinho, né? Entendeu? Né? Pra gente ver. Né? Pra gente ver a situação. Hoje eu tive que fazer mais um PCR. Novamente, PCR negativo. Já estamos chegando a 28 testes, já não aguento mais, né? É uma live, é um teste atrás do outro quase, né? Uma hora dessas eu vou quebrar o recorde mundial de testes negativos, né? Até hoje todos negativos, graças a Deus, né? Aí é só esperar um pouquinho, dá 35, né? Pra gente começar, né? Entendeu? Ah, quem chegou alguém? Isabel, minha filha amada, boa noite, paz e bem. Né? Estamos aí hoje, Isabel, é dia de Dom Oscar Romero, né? Dom Oscar é uma pessoa muito interessante, né? Inclusive, é interessante porque tem um filme, né? Normalmente, os filmes, vamos dizer, de algum cunho religioso, né? Eles são feitos por produções pequenas, atores pouco conhecidos, né? Mas Oscar Romero tem um filme que quem representa ele é o Raul Júlia, que é um artista até de peso, né? E ele tem uma particularidade, né, que a gente vai lembrar em algum momento, né? Né? Em algum momento a gente, né? É, chegou mais alguém, quem foi? Pedro! Boa noite, paz e bem. Djalma Doraci, boa noite, paz e bem. Estamos aí, estamos chegando. Hoje é dia de Dom Oscar Romero, né? Daqui a pouquinho a gente vai começar, né? E eu estava comentando com a Terezinha, que está na live há mais tempo, que eu hoje estava assim, pô, eu quero falar de Dom Oscar Romero, mas será que o Evangelho vai deixar? E ele vai deixar, e vocês vão ver que faz todo sentido, né? Não vou forçar a barra, né?
Hoje, inclusive, nas minhas redes sociais, eu pus uma das últimas palavras de Dom Oscar Romero. Né? E é muito interessante, porque ele faz essa fala e eleva o cálice. Logo em seguida, durante a consagração, ele é atacado e morto. Né? Bom, está na hora, vamos começar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal dos céus. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsaram por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Bom, vamos começar, né? Algumas coisas aqui são importantes, né? O Lucas, ele escreve a partir do Evangelho de Mateus, do primeiro Evangelho de Mateus, né, que nós não temos, e do Evangelho de Marcos. E ele escreve às pressas, então ele pega algumas coisas. Né? Por isso, esse finalzinho deve ser mais valorizado a frase de Mateus do que a frase de Lucas. Né? A frase de Lucas é uma frase antiga. Oi, tudo bem, Thaís? Boa noite, paz e bem. A frase de Lucas é mais nova que a frase de Mateus e, portanto, ela deve estar alterada. Né? O que provavelmente Jesus falou foi o oposto. Quem não está contra mim está comigo. Mas há algumas coisas importantes nesse evangelho que eu acho que a gente tem que aproveitar. A primeira é uma coisa muito interessante, né? Que a pessoa estava possuída por um demônio e o demônio era mudo. A pessoa não era muda. Quem era mudo. E como o demônio era mudo, ele não deixava a pessoa falar. Quando Jesus expulsa o demônio, a pessoa começa a falar, né? Tá aqui, né? E as multidões ficam admiradas, né? Eu fico pensando assim, né? Se a gente vê um negócio desse, a gente provavelmente falaria assim: louvado seja Deus, que coisa incrível, o reino dos céus está chegando, né? Maravilhas fez o Senhor por nós. Ou seja, se nós vemos isso acontecer, nós iríamos fazer uma exclamação de júbilo e louvor a Deus. E é interessante porque isso incomoda
algumas pessoas. A segunda coisa que surge é um estímulo para dividir o reino, para dividir as pessoas. Olha, ele não é de Deus, ele é do demônio, né? E sabe, é muito interessante a colocação disso. O reino dividido não cresce. Sabe, toda a ação que visa dividir um grupo é uma ação que destruir esse grupo. Toda vez que alguém age para dividir um grupo, age para destruir esse grupo, né? E aqui a gente começa a ver uma coisa. Por que será que as vozes desse homem incomodaram pessoas ao ponto de atacarem Jesus? Provavelmente. A gente não tem uma explicação, né? Oi, Étria. Boa noite, paz e bem, filha. Sabe, a gente não tem uma explicação. Mas provavelmente essa voz, ela é uma voz profética. Como assim, Bernardo? Essa voz, ela mostra um erro. Na cabeça do judeu da época, você ser mudo era um pecado terrível. Você tinha cometido um pecado terrível e Deus tinha te castigado, te deixado mudo. Havia uma visão que a doença significava pecado. Então, esse homem que era mudo, ele não podia louvar a Deus. Então, ele tinha cometido um pecado terrível. Por isso ele ficou mudo. Quando Jesus mostra que não é um pecado, isso mostra um erro na sociedade. E a sociedade se revolta. Sabe, a voz profética incomoda. A voz profética, ela perturba muito. Em 23 de março de 1980, ou seja, ontem, em 1980, Dom Oscar Romero, num hospital, vira e fala assim: soldados, vocês não podem cumprir uma ordem imoral. Soldados, vocês não podem cumprir uma ordem injusta. Mesmo que recebam a ordem de matar, o mandamento não matarás é superior. Frente à ordem de morte, vocês não devem cumpri-la. Não matem as pessoas. Em nome deste povo sofrido. Olha que coisa bonita. Ele pede em nome do povo sofrido. Eu vos peço, eu vos rogo, eu vos imploro. O bispo primaz de Salvador, de El Salvador, o bispo, o arcebispo da capital de El Salvador, implora aos soldados em nome do povo sofrido: não matem. Muito boa a reflexão, melhorou o meu dia. Parabéns, paizão. Obrigado, Isabel. Parem a repressão, não sigam a ordem de morte. Em nome de Deus, eu vos ordeno, cessem a repressão. Isso é a voz profética. Oscar Romero assumiu o arcebispado de São Salvador e em poucos anos ele havia perdido 30 padres, entre padres assassinados e padres que fugiram para não ser mortos pelos esquadrões da morte de um governo ditatorial e sanguinário. Ele não parou, ele continuou fazendo tudo possível para
deter aquilo. Ele havia perdido dezenas e dezenas de catequistas e agentes de pastoral para o esquadrão da morte. Então ele implora, ele pede pela vida. Ao final daquela missa, ele vira para o seu diácono e fala: estou com medo, vão me matar. Sabe, ele sabia que ele corria risco de vida. Ele sabia que o que ele estava fazendo era provocar um governo sanguinário. Mas ele não podia se calar. As vozes da profecia incomodam. As vozes da profecia perturbam. E é isso que a gente tem que fazer. O que é errado deve ser denunciado. Observe, ele não era violento, ele não era agressivo, ele não era ofensivo. É muito interessante porque o profeta, ele não apela para a violência. O profeta não apela para a agressividade. Ele aponta o erro. E é muito interessante também porque o profeta não quer semear a divisão dentro do seu grupo. Ô, Braga, que bom te ver, rapaz. Boa noite, paz e bem. O profeta, ele não quer ver a divisão no seu grupo. Você não vê um profeta dizendo: esses aqui são bons, aqueles ali são ruins. Ele aponta erros, mas ele não divide o seu grupo, porque ele sabe que um reino dividido não se sustenta, como Jesus ensina. Sabe, havia vozes dentro da senhor diácono, assim, eu fico sem graça, cara. Sabe, havia vozes dentro da igreja que atacavam Dom Oscar Romero. Dom Oscar Romero estava elevando o cálice no momento mais sagrado de toda a liturgia, quando um sicário, Bernardo, o que é um sicário? Sicário é tipo um soldado de aluguel, um matador. O termo sicário é um termo daquela região, né, dos povos de língua espanholas da América Central. Né? Um sicário entra e atira contra ele. Né? Ele é baleado, cai sobre o sangue dele se mistura com o sangue de Cristo. Só três momentos, só 3 santos da igreja foram mortos nessa situação, e apenas um na América Latina. Aliás, não é um santo qualquer, eu diria que é o primeiro santo da Igreja dos Pobres da América Latina. Né? Esse ataque, ele não foi um ataque casual, ele foi um ataque para chocar a igreja, um ataque para pôr a igreja no chão. Mas sabe, a profecia é tão bonita que o próprio Oscar Romero já havia dito: morre o bispo, mas a igreja, que é o povo de Deus, nunca morrerá. Ele mesmo havia dito: se me matarem, eu ressuscitarei no meu povo. E o povo imediatamente esteve com ele. As pessoas, em vez de fugirem desesperadas, correm em direção a ele para lhe confortar, cuidar. A visão da divisão não existe. Aliás, minto. Infelizmente, algumas pessoas começaram a atacar Oscar Romero, dizendo que Oscar Romero era revolucionário, era comunista, era essas coisas, nunca poderia ser um santo. É interessante porque, de certa forma, Oscar Romero era subversivo, porque os bons profetas eram subversivos, mas ele nunca pregou a divisão. Quem prega a divisão é Satanás. É essa coisa interessante. A mensagem
de Oscar Romero era uma mensagem de preocupação com os direitos dos pobres, dos negros, dos indígenas, das mulheres, das viúvas e dos órfãos. Muito se assemelha à pregação dele com o que a gente ouve nos Salmos. E é por isso que ele não era entendido. Porque, na verdade, nós que seguimos com Jesus, nós que caminhamos com ele, nós não somos entendidos pelo mundo. Quando eu levanto a minha voz e digo que nós não podemos aceitar o preconceito, que nós não podemos aceitar a propofobia, o racismo, o machismo, não podemos aceitar a homofobia, não podemos aceitar os preconceitos regionais contra os nossos irmãos do Nordeste ou do Norte. Quando eu falo isso, muitos me criticam. Sinceramente, eu tenho em quem eu me espelhar. Eu me espelho na mesma pessoa que o Romero se espelhou, que é o próprio Jesus. Se hoje Jesus estivesse aqui, ele estaria defendendo as causas que Oscar Romero defendeu. Estaria defendendo, e eu estaria defendendo as causas que ele defenderia. É isso que é bonito. É por isso que Jesus, no finalzinho, fala assim: e quem não recolhe comigo dispersa. Sabe, esse movimento de recolher me lembra o movimento de acolher, de trazer para si. Me lembra, assim, muito o movimento de uma galinha. Vocês já viram a galinha com os pintinhos? Aparece alguma coisa perigosa, a galinha põe os pintinhos todos debaixo das asas dela. Ela recolhe os pintinhos todos. E fica lá. Sabe, essa sensação, essa preocupação é uma preocupação muito minha hoje em dia. Eu quero acolher a todos, proteger a todos, cuidar de todos, incluir a todos. Não interessa qual seja a pessoa, não interessa quem seja a pessoa, é necessário que a gente faça isso. Né? Então, vamos entender, vamos agir e vamos levantar a nossa voz. Que a nossa voz incomode a sociedade, que a nossa voz perturbe a paz da sociedade, porque a nossa sociedade não é justa. Entrou alguém que eu não sei quem é, seja bem-vinda. A nossa sociedade não é justa. Então nós temos que denunciar a injustiça. Ah, Bernardo, mas a gente pode ser perseguido, concordo. E aí eu termino citando mais uma vez Oscar Romero: numa sociedade injusta, se a igreja não é perseguida, é porque ela concorda com a injustiça. Nós não concordamos com a injustiça. Vamos levantar a nossa voz e incomodar para poder mudar. Amém? Bom, pessoal, quase que eu não fecho meia hora hoje, né? Eu vou dizer para vocês que eu ainda teria muita coisa para falar, né? Eu teria muita coisa ainda para dizer, né? A gente tem frases belíssimas de Oscar Romero. Oscar Romero, por exemplo, fala que uma religião de missa dominical e injustiça durante a semana inteira não agrada a Deus. É interessante isso, né? Como Oscar Romero traz a ideia da justiça como segmento de Deus, né? E é interessante porque os judeus também tinham essa visão, né? Djalma está mandando amém com mãozinha de oração. Igual a Jesus, teria ainda muito para vos dizer. Olha, isso é um elogio tremendo, né? Isso é um elogio tremendo. Mas eu acho que é isso mesmo. Sabe, cara, eu tento muito
Tento muito me manter na meia hora que me proponho a fazer, eu tento muito. Muito assim, me aproximar do pé de Jesus. Se eu conseguisse ser o pé de Jesus, a sola do sapato, a sola do pé dele, que ele não andava de sapato, né? Sola do pé dele, eu estou feliz. Sabe, a gente tem que se esmerar no exemplo. E o exemplo é ele. Né? Eu digo que os meus santos de devoção são meus exemplos, são meus padrões, meus padroeiros. Né? Não é à toa que eu evoco Martinho de Lima, não é à toa que eu evoco Damião de Molokai, Oscar Romero, João Damasceno, não é à toa que eu evoco Maria Madalena, Vicente de Paulo. Maria Madalena, para mim, é um exemplo, assim, é uma referência que eu não abro mão, uma pessoa que eu sempre terei comigo. Né? É um exemplo de como Jesus pode mudar a nossa vida e como ela ressignifica, ele ressignifica toda a nossa vida. Né? Através de Maria Madalena, eu ressignifico a minha vida. Através de Oscar Romero, eu ressignifico a minha vida. Eu acho que isso é muito importante. É muito importante a gente pensar essas realidades. Bom, pessoal, está na hora, eu vou me despedir. Amanhã é sexta-feira, pessoal. Sexta-feira eu não faço a live, porque a gente só tem eu e Padre Fred na paróquia esses dias, porque Padre Natan, depois de 7 anos, foi ver a família dele, né? Então, só tem nós dois e eu estou encarregado de cuidar da Via Sacra. Não dá para eu cuidar da Via Sacra e chegar aqui breve. Mas sábado, 7h30, eu estou junto com vocês, a gente faz a live, tá? Vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, se cuida, se protege, toma cuidado, tá? Mas nunca, nunca deixem de serem profetas. Que a voz da profecia nunca se cale na terra. Que a voz da profecia nunca se cale na América. Que a voz da profecia seja a marca da Igreja dos Pobres. Sábado a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.